Iniciando gravação. Na semana passada, nós tratamos a respeito dos voids. Primeiro tratamos sobre voids, vamos tratar agora sobre as piscinas de liquidez, que são os níveis de liquidez. E na próxima semana vamos tratar sobre o Fair Value Gap. Tratamos sobre os blocos de ordens, tratamos sobre o void, vamos tratar sobre o Fair Value Gap e a piscina de liquidez, que são o que? São os pontos de referência, institucionais no gráfico. Nós temos duas divisões no que diz respeito ao preço. Nós temos contexto e estrutura, que eu mostrei para vocês na aula da manhã, que diz respeito a acumulação, expansão, retração e reversão, esses quatro modelos. Esse é uma ponta do iceberg. A outra diz respeito aos pontos de referências institucionais, que são o quê? São as correlações que a gente utiliza nesses contextos de mercado. Esses pontos de referências institucionais são blocos de ordens, são Fair Value Gap, Void e piscina de liquidez e o equilíbrio. O equilíbrio nós não vamos tratar tanto, mas vamos tratar essas principais pontas aqui para que tudo seja amarrado da melhor forma possível. Então a teoria da liquidez, tá? A teoria da liquidez não é simplesmente... Boa tarde, Rodrigo. A teoria da liquidez não é simplesmente qualquer coisa. Teoria da liquidez. O Ines Clay Trader basicamente vai desenvolver esse trabalho, o Michael vai desenvolver esse trabalho. Muito do que diz respeito do ICT está englobado nessa teoria aqui, a de liquidez, tá? Porque ele mesmo fala que o mercado ou o algoritmo, ele é programado em duas instâncias. Ele é programado para capturar liquidez e ele é programado para reequilibrar a ineficiência. Então, quando a gente trata sobre void, a gente está tratando sobre uma das programações que o algoritmo ele é pronto para isso. Quando a gente trata sobre liquidez, a gente está tratando sobre a outra ponta do mercado. Quando a gente olha para isso aqui, ó, a gente tem que entender que aqui a gente tem o preço de mercado. Aqui a gente tem os buy stops. Aqui a gente tem os sell stops. São três níveis. Tá? São três níveis que vocês vão estar querendo prestar atenção. Aqui a gente tem o preço de mercado. Preço de mercado. Aqui a gente tem os buy stops. Que são os compradores. E aqui a gente tem os sells stops, que são os vendedores. Deixa eu colocar caráter. Perfeito, deixa eu colocar isso aqui de outra cor. Ok. Suponhamos que isso aqui é o preço de mercado. Isso aqui é o preço de mercado. Isso daqui, ó, são os equal highs e máximas anteriores. E isso aqui são os equal lows e mínimas anteriores de relevância, como a gente já aprendeu na aula passada, nas aulas passadas, que eu falo sobre os parâmetros para vocês estarem observando uma melhor visão de liquidez. Quando a gente está tratando sobre esse reforço às pools de liquidez, a essa teoria da liquidez, o que é que a gente vai estar querendo fazer? A gente tem que entender aonde tem vendedores, nós vamos querer ser compradores. E aonde tem compradores, nós vamos querer ser vendedores. Tá? Se tem compradores aqui, a gente vai querer ser vendedor. Simples assim.
E se tem vendedores aqui, nós vamos querer ser comprador. Dessa forma aqui, ó. Se o mercado, o preço do mercado, ele vem trabalhando aqui, ó. E aqui é formada uma grande piscina de liquidez de compradores, é só você pensar em contrapartida. Onde tem pessoas vendendo caro, comprando caro, melhor dizendo, onde tem pessoas aqui comprando caro, nós vamos querer ser a contrapartida dele. Nós vamos querer vender para eles aqui. E onde tem pessoas vendendo barato, nós vamos ser a contrapartida dele. Nós vamos comprar. Nada de muito difícil nessa teoria aqui da liquidez. Mas que muitas vezes passa desapercebido por muitos operadores. De você ser a contrapartida desse pessoal. Preço de mercado, preste atenção, preço de mercado. Abaixo fica os sell stops, acima fica os buy stops. E também a gente tem a questão do take profit, né? Quem comprou barato aqui vai executar vendas aqui. Então a gente, além de buy stops, também temos take profit aqui. E ordens limite. Basicamente temos 3 situações aqui. Take profit, stops e ordem limites. Take profit, stop e ordem limites. Mas a gente está querendo tratar a respeito só da piscina de liquidez aqui. Então, se tenho pessoas aqui querendo ser compradores em um patamar caro, eu vou ser vendedor para esse pessoal que está querendo comprar caro. Se eu tenho pessoas querendo vender barato, eu vou ser a contraparte para esse pessoal aqui. Eu vou ser o cara que vou comprar barato deles. Tá? Que vou comprar barato deles. O que é a liquidez? O que é a liquidez, né? Muitas pessoas falam tanto sobre liquidez, mas poucas param para entender e compreender o que é isso. A liquidez, pessoal, nada mais é do que o interesse que está em aberto de compradores e vendedores no mercado e pode ser definida ainda mais por aquelas entidades, ou seja, fundos de investimentos, fundos imobiliários, fundo de investimentos, claro, fundo imobiliário eu me precipitei com essa palavra que eu estava estudando um pouco sobre isso, mas fundos de investimento, bancos que não têm a regência institucional, mas que também trabalham nisso daí, entidades em níveis de preços específicos ou próximos a eles. Então, se tem um interesse em aberto no gráfico, eu tenho que ficar ligado nisso. Se tem um equal high pintando, eu tenho que ficar ligado nisso, porque eu sei que acima desse equal high temos o quê? Temos ordens de buy stops. Se temos equal lows, temos que ficar ligado, porque abaixo desse equal lows temos o quê? Temos ordens de sell stops. Bem simples, vocês sempre me ouvem falar sobre isso, só que a gente tem que ter uma sensibilidade bem interessante ao trabalhar isso. Por quê? Quando o mercado chega nesse nível de buy stops, nós vamos procurar ser vendedores para atacar a contraparte. Se eu estou vendendo aqui caro, eu vou querer comprar barato. Então eu tenho que ter em mente onde é que é a minha próxima parada de mercado. Se eu consigo encaixar uma venda aqui nesse nível chave, a virada de mercado acontece de duas formas. SMR, Smart Money Reversão. A virada de mercado acontece de duas formas. Ou ela acontece por um breaker block, ou ela acontece pelo mitigation block. Então, quando eu consigo encaixar um break ou um mitigation nisso daqui, que geralmente vai aparecer dessa forma aqui, ó, topo mais alto, fundo intermediário, um breaker, topo mais baixo, fundo intermediário quebrado, um mitigation. Dessas duas formas aqui, ó, é o que geralmente vai fazer a viragem de mercado. E nós vamos estar querendo nos posicionar mais ou menos por aqui
que é a matéria que eu apliquei pela manhã para vocês, que é a matéria de equilíbrio premium. Então a gente espera o mercado chegar em níveis de buy stops. Quando o mercado começa a chegar nesses níveis de buy stops, o que é que eu aguardo? Eu aguardo o mercado alinhar para venda. Quando o mercado alinha para venda, o que é que eu estou aqui percebendo? É que essas pessoas aqui, esse dinheiro especulativo e dinheiro desinformado, eles já estão começando a virar contraparte. Eles estão comprando de quem quer vender caro. Eles estão comprando de quem quer vender caro. São aqueles famosos trades de rompimento. Ah, rompeu esse topo aqui, que era um antigo nível de resistência, agora ele vai virar um suporte. Então eles começam a comprar em nível caro. O mercado começa então a girar com um break block ou com um mitigation block. O que é que eu busco estar trabalhando? Eu busco estar trabalhando um retorno a esse nível e buscar patamares na minha contrapartida. Eu busco estar trabalhando em um nível de equilíbrio premium e estar trabalhando na minha contrapartida. Então, só recapitulando, eu tenho o preço de mercado aqui. Eu consigo identificar uma piscina de liquidez, que é o buy stops. Nesse buy stops aqui, o que é que tem aqui disposto? Tem pessoas dispostas a comprarem caro. Se tem pessoas dispostas a estarem comprando caro, eu estou disposto a vender caro para eles. Basicamente é isso que o Michael fala. Nós somos trades de contrapartida. Nós vendemos onde as pessoas querem comprar e nós compramos onde as pessoas querem vender. E esse é o intuito da teoria de liquidez. Você quer comprar onde as pessoas estão vendendo. Você quer vender onde as pessoas estão comprando, porque o mercado é um jogo de soma zero. Não adianta você querer vender aqui se tem um monte de pessoa aqui vendendo já. Você vai ser a contrapartida para esse pessoal aqui. E da mesma forma que não adianta você querer comprar aqui se já tem um monte de pessoas aqui querendo comprar. Você vai ser a contrapartida para o pessoal que está querendo vender aqui. Então, acima do preço de mercado, eu tenho os buy stops, que eu vou estar trabalhando os sells, vou estar trabalhando ordens de venda. Ou seja, vou estar trabalhando um MM-SM, Market Maker Sell Model. Quando o mercado chega por esse patamar aqui, mais ou menos, o que é que eu estou trabalhando aqui? Estou trabalhando o inverso disso. Estou trabalhando um break block ou um mitigation block nessa região aqui. Estou trabalhando um break block ou um mitigation block nessa região aqui, que é o inverso disso, que é um fundo mais baixo e um topo intermediário sendo quebrado, ou um fundo mais alto e um topo intermediário sendo quebrado. Essas duas situações aqui que eu estou trabalhando. Quando o mercado faz isso, eu fico atento a esses pontos intermediários aqui, que é a matéria do sábado passado pela parte da manhã, equilíbrio e desconto. Então eu aguardo o preço retornar em um equilíbrio e desconto mais ou menos aqui, que pode ou não acontecer, mas grande maioria das vezes acontece. Ou aqui, em um break block. E vejo onde é que está a minha contrapartida. Se eu comprei aqui barato, eu vou querer vender caro. Se eu vendi aqui caro, eu vou querer comprar barato. Então, o que é que acontece no mercado? O mercado vai desenhando piscinas de liquidez e vai fazendo com que o preço seja jogado de cima para baixo. É onde o Michael fala de sorteio de liquidez. Por que sorteio de liquidez? Deixa eu só ajustar aqui para que se vocês quiserem tirar um print, fique bem organizado. Por que sorteio de liquidez? Porque aqui é onde está acoplada a liquidez vigente no mercado. São níveis onde acontece a inundação do mercado. Nesses níveis aqui, que são níveis de swing lows, como vocês já muito me ouviram falar, nesses níveis são onde acontecem o quê? São onde acontecem
aqui, aqui. Nesses níveis de swing low, swing high, são onde acontece os sorteios de liquidez. É onde a liquidez disponível está no mercado. Então, quando você chega nesse nível, você aguarda um SMR, que é a mudança ou o Smart Money Reversão, que são dois modelos que são utilizados no criador de mercado. Breaker Block ou Mitigation ou Breaker Block, que são blocos de ordens de virada de mercado, são blocos de ordens de reversão, como vocês já puderam estar aprendendo em aulas anteriores. Eu vou expressar aqui um diagrama, vou desenhar aqui um diagrama para que vocês consigam visualizar mais ou menos, e depois eu vou para onde? Eu vou para o gráfico para que vocês vejam melhor, tá? Então, a teoria de liquidez, basicamente, o que vocês precisam saber é isso aqui, do curso dos criadores, do curso do Core Content do Michael, que ele já passa também em cursos anteriores, que é o curso do criador de mercado. A teoria de liquidez diz respeito ao preço de mercado, aonde tem buy stops eu vou querer vender, aonde tem sell stops eu vou querer comprar, sempre aguardando os modelos de reversão, que é o SMR, Smart Money Reversão, ou um Breaker Block, que é isso daqui, ou um Mitigation Block, que é isso daqui. Ou um Breaker Block, que é isso daqui, ou um Mitigation Block, que é isso daqui. Ressalvo também e informo que o Michael fala em aulas que em situações onde nós temos aqui um SMT no Mitigation Block, fica mais interessante a visão, tá? Mas o Mitigation Block, sem esse SMT aqui também, nós já podemos considerá-lo. Se vem o SMT, fica bem mais claro ainda. Tá? Se vem o SMT, fica muito bem mais claro. Não é uma, como é que eu posso dizer, uma exigência que o Michael fala que tem que estar acontecendo, mas se vier, fica bacana. Então, a teoria da liquidez, mostrada dessa forma aqui, desse âmbito, só das ordens de mercado, que é o preço de mercado, buy stops, sell stops, onde tem buy stops eu vou vender, onde tem sell stops eu vou comprar, sempre no MMBM buscando o Mitigation Block ou Breaker Block, no MMSM buscando também Mitigation Block ou Breaker Block, nos SMRs, que são Smart Money Reversão, nos pontos de viragem aqui. Em um diagrama, isso ficaria mais ou menos assim, ó. Pensa comigo que aqui eu tenho um ponto de liquidez sendo construído. Aqui. Um ponto de liquidez aqui sendo construído. O mercado então expande e cai. Faz isso daqui. E para mais ou menos por aqui. Nesse nível aqui, onde é que eu tenho interesse em aberto? Vamos supor que aqui a gente só tem isso aqui, o gráfico ele foi lançado hoje e ele desenha isso daqui. Os interesses em abertos que eu tenho aqui são os pontos nítidos e claros de swings que estão em aberto, por exemplo. Swing high aqui, swing high aqui, swing high aqui e swing low aqui, certo? Tenho esses pontos de interesse em aberto. Logo, se eu tenho esses pontos de interesse em aberto, eu tenho o que aqui? Eu tenho uma piscina de liquidez, que é uma liquidity pool. E eu tenho uma piscina de liquidez aqui, que também é uma liquidity pool. Então, quando o mercado vem atacar isso daqui, ó, ele está indo em ataque ao sorteio de liquidez, que é o quê? É onde tem sell stops. Onde tem sell stops, onde tem um interesse em aberto de pessoas querendo vender, você vai fazer o quê? Você vai comprar. Mas você vai comprar com um preço caindo? Não. Você vai aguardar o SMR. Você vai aguardar o Breaker Block ou o Mitigation Block. O Mitigation Block e o Breaker Block apareceram? Apareceram. Então você vai fazer o quê? Você vai buscar seu alvo no próximo ponto. Então, isso aqui vai ser mais ou menos o quê? Isso daqui, esse nível aqui, ó, vai ser o lucro obtido com buy stops invadidos.
Vai ser isso. E aqui embaixo vai ser o quê? Vai ser, basicamente, um stop once. Uma corrida por liquidez. Quando a corrida por liquidez acontece aqui, você comprou barato. Onde é que está o próximo ponto que você pode vender caro? Está aqui, ou também pode estar aqui, ó. Bem aqui acima. Bem aqui acima. Tem essas duas situações. Teoria da liquidez. Se você pega essas informações aqui, você transpõe isso para o gráfico, você vê que o mercado ele sempre vai estar trabalhando de um ponto a outro, 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 de um ponto a outro. Sempre em busca de quê? Buy stops, sell stops. Sell stops ou buy stops, sell stops. Sell stops, buy stops. Preço de mercado. Preço de mercado invadiu o sell stops, você compra. Preço de mercado invadiu o buy stops, você vende. Sorteio de liquidez está acontecendo aqui nos sell stops. Você vai comprar sell stops. O preço de mercado está invadindo buy stops. Você vai vender para quem quer comprar. Tá? Então a teoria de liquidez é isso. Vamos ver no gráfico para que fique mais claro e mais nítido para vocês. Mostrei pela manhã duas situações de criadores de mercado na semana do euro e do Nasdaq. Tá? São dois ativos muito bons e são ativos que eu opero. Vamos para o MNQ. MNQ1. Vamos procurar isso aqui, que está as marcações da aula da manhã ainda. Mas que é basicamente o que? É isso aqui, ó. Deixa eu excluir isso. Aqui. Deixa eu excluir isso. Deixa eu excluir isso. E vamos para a semana vigente, que é de domingo. Bem aqui. Ó, só pela teoria da liquidez, tá? Pontos em aberto, interesse em aberto. A gente tem esse nível aqui nítido e claro de acumulação. Esse nível aqui nítido e claro de acumulação. O mercado ataca essa acumulação. Quando o mercado ataca essa acumulação aqui, ele está invadindo o quê? Invasão ou sorteio de buy stops. Está inundando o mercado com os stops compradores. Se o mercado já está inundando aqui com os top de compradores e com pessoas que querem comprar rompimento, por que você vai querer comprar junto deles? Você aguarda um alinhamento para um mercado baixista em seu time menor, como eu já ensinei para vocês. Por exemplo, aqui, ó, 15 minutos. Uma mudança bearish aqui. Uma mudança bearish. Então você aguarda a matéria da manhã, que foi equilíbrio premium. Olha lá. Quando você cai num minuto aqui, basicamente você consegue identificar tanto esse range aqui, ó, é onde ele para, faz um realinhamento aqui e uma possibilidade de uma reentrada aqui. MMSM sendo ativado aqui, com essa mudança de estrutura aqui ou até mesmo aqui. Uma entrada aqui e com os stops mais ou menos por aqui. Alvos iniciais pelo menos aqui. Ou aonde, David? Pô, eu consegui vender para pessoas desesperadas aqui pela compra. Onde é que eu tenho níveis aqui para executar essa minha venda? Onde é que eu tenho interesse em aberto por pessoas querendo me vender barato? Eu vendi caro. Eu quero comprar barato.
Onde é que tem pessoas aqui dispostas a venderem barato para mim? Aqui abaixo. É um interesse em aberto. Aqui abaixo. É um interesse em aberto. Aqui abaixo. É um interesse em aberto. Aqui abaixo. Temos interesses em aberto. Temos diversos pontos. Deixa eu colocar em uns 5 minutos para adiantar. Olhem lá. Entrada mais ou menos por aqui. Primeiro nível de interesse em aberto. Tá aqui. Segundo nível de interesse em aberto. Tá aqui. Terceiro nível de interesse em aberto. Tá mais ou menos por aqui. Pô, David, mas eu vi o mercado chegando aqui nesse nível e fazendo uma mudança aqui, ó. Quebrou esse swing high. Então eu comecei a olhar com bons olhos para isso daqui, ó. Eu tô errado? Não, você não está errado, mas você tem que entender a premissa subjacente do institucional order flow, tempo maior, como eu falei pela parte da manhã. Você consegue observar que o Nasdaq está em sell model desde lá 2 semanas atrás. Você acha que isso aqui é uma perspectiva que pode virar o mercado para que faça um bullish, um mercado de alta num time maior? Isso aqui é uma mudança de 5 minutos. É um time de 5 minutos. Eu entendo que os 5 minutos ele mudou aqui. 1 minuto eu posso ter uma entrada aqui e no dano mercado de compra aqui nesse sorteio de liquidez. Posso. Mas eu tenho que entender que esse meu sorteio de liquidez ele não vai me jogar para aqui, para cima. Porque aqui eu tenho um range. Aqui eu tenho outro range. Então o mercado começa a chegar aqui, pessoal. Começa a chegar nesses patamares mais altos. Quando ele começa a chegar aqui, que ele começa a falhar nesse swingzinho aqui, ó, quebrando esse ITL, eu já fico com muita atenção. Quando ele chega aqui, começa a cair aqui. Para quê? Para minha compra. Porque ele quebrou aqui, voltou a realinhar aqui, chegou aqui. Aqui ele realinha para compra mais ou menos aqui, ó. Sempre preste atenção na oscilação vigente. Ó, quebrou o swing high de 5 aqui. Quebrou o swing lowzinho de 1 minuto aqui para alinhar para venda. Para chegar aonde? Equilíbrio de desconto. Chegou em equilíbrio de desconto. Ele quebra o próximo swingzinho aqui, ó. Aqui basicamente ele está realinhando para onde? Para compra. Você tem que ter atenção que você está entrando em um mercado, comprando aonde pessoas estão querendo vender barato. Você quer achar pontos de pessoas querendo comprar caro. Então você vai vender caro para essas pessoas. Onde é que está? Aqui, nesse ponto. Aqui, nesse ponto. Então o mercado vem e inunda isso daqui. Inunda isso daqui. Cai no sorteio de liquidez de buy stops. Quando ele cai nesse sorteio de liquidez de buy stops, aqui eu tenho diversas informações, como por exemplo, eu tenho um bloco de ordem tradicional, que está sendo confirmado aqui, com o Faveli Gap. SIB, desculpem. Eu tenho uma mudança no patamar de entrega aqui. Bearish. Eu tenho uma mudança no patamar de entrega aqui. Por esses seeds aqui, eu já fico desconfortável. Por esse mitigation aqui, ó, basicamente aqui, esse mitigation por aqui, ó. Opa, peraí, um bloco tradicional. Agora, além de um mitigation, eu tenho um propulsion, um bloco, mitigation barra propulsion. Aqui eu já começo a, pô, desiste aqui de querer continuar nessa compra. Desiste. Já começa a olhar com olhos diferentes, alinhando para o time institucional correto.
Por quê? Aqui ele fez o quê? Aqui acima tem o quê? Aqui acima tem buy stops. Buy stops. Se aqui acima eu tenho buy stops, eu estou executando o meu lucro aqui, ó. Eu comprei aqui. Lembra que aqui tinha pessoas querendo vender barato? Quero o quê? Sell stops. Bacana. Aqui tinha pessoas querendo vender barato. Eu comprei barato aqui. Aqui tinha pessoas querendo comprar caro. Eu vou fazer o que aqui? Eu vou vender para essas pessoas aqui, ó. Seeds confirmou com o Fair Value Gap, depois veio um Propulsion Block, barra Mitigation Block também. E então começou a cair. Reclining Block. Aí eu começo a olhar o quê? Pô, eu consegui vender caro aqui. Onde é que eu tenho níveis para comprar barato? Para executar a minha ordem? Aqui. Onde tem pessoas vendendo, você compra. Onde tem pessoas comprando, você vende. A teoria da liquidez. Seja sempre a contrapartida deles. Olha lá, como o gráfico ele vai te dando indicativos dentro do contexto. O gráfico vai te dando indicativos dentro do contexto. Pelo Propulsion aqui, ó, olha o stop que você já teria evitado. E o mercado continua. Ó, chegou abaixo desse último nível aqui, ó. O que é que tem aqui abaixo desse último nível? Tem pessoas fazendo o quê? Pessoas vendendo. Vendendo barato. Sell stops. O mercado cai nesses sell stops aqui. Quando é que ele dá uma virada de mercado? Aqui, ó. Aqui ele faz a virada de mercado. Claro, isso aqui é um curto prazo. É um STH. É um STH. Curto prazo. Mais lá à frente, eu não tenho aqui um médio prazo. Não, só tenho esse curto prazo aqui mesmo. Esse curto prazo aqui virou. Mas ele está virando em um ponto de quê? De liquidez. Eu posso comprar aqui, David? Pode. Só que você tem que estar atento. Atento ao quê? Atento que você pode estar participando de um mercado secundário. Que é mais ou menos isso aqui, nesse imediato rebalanço. Stop aqui. Onde é que está a minha contraparte inicial? Se eu comprei barato, eu quero vender caro. Aqui eu tenho venda cara, 1,30 e pouco. Aqui eu tenho venda cara, 1,94. Aqui eu tenho venda cara, 2,67. Nesses níveis de oscilações aqui, ó, eu tenho buy stops. Eu tenho buy stops. Nesse nível aqui, ó, que foi onde o mercado veio trabalhar, eu tenho o quê? Eu tenho sell stops. Eu tenho pessoas dispostas a venderem barato. Quando o mercado vem caindo, 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 a primeira quebra de swing high está onde? Está aqui. Que é um topo de curto prazo. O mercado vai, volta no imediato rebalanço, e então começa a entregar patamares mais altos. Se vocês prestarem atenção, tem algo aqui em um determinado horário acontecendo. Não vou falar aqui para que você force a sua mente. Tem algo aqui acontecendo em um determinado horário. Então o mercado vai até o próximo nível de liquidez. Se ele atacou sell stops, você compra. Onde é que você vai executar a sua ordem? Onde é que você vai tirar a sua contrapartida? Buy stops, buy stops. Você vai vender para essas pessoas que estão dispostas a estarem comprando nessas regiões. Tá? Você vai comprar
Vender para pessoas que estão dispostas a comprarem nessa região. E o mercado segue dessa forma. Tá? Olha essa diversidade aqui de acumulação. Quando você presta atenção, o mercado, ó, manipula esses níveis aqui, ó. O mercado manipula esses níveis em horário-chave, meia-noite. Manipula ele bem aqui, que é basicamente a máxima da Ásia. Depois do mercado manipular esse nível aqui, o que é que aconteceu aqui? O que é que tem aqui acima? Buy stops, certo? Se tem buy stops, você vai fazer o quê? Você vai vender. Você vai vender para esse pessoal. Se tem buy stops, você vende para eles. Então você vem para cá e aguarda um SMR. Inundou o mercado, caiu. Ó, como ele não quebra um fundo intermediário bonito. Ah, quebra esse fundo intermediário aqui, David. Tá, mas o horário ainda não está tão propício para a gente estar operando. Às 2 da manhã, ó, aqui sim, ó. Depois dessa inundação, ele vem quebrar um fundo intermediário da forma que eu gosto. Que é aquele fundo que tem basicamente os níveis oscilantes ao redor dele. Um swing low aqui, um swing low mais alto. O mercado vai e quebra. Então você aqui tem o que? Tem o alinhamento do fluxo institucional. Estrutura. Expansão, eu tenho uma região aqui basicamente de faixa estreita de acumulação, que é isso aqui, ó. Nesse patamar aqui, eu posso estar vindo buscar um bloco de ordem, que é basicamente isso daqui, ó. Então o mercado entra nesse bloco de ordem e faz o quê? Joga o preço lá para baixo, ó. Joga o preço lá para baixo. Ah, David, eu não consegui observar isso. Reparem, isso está em todos os time frames. 15 minutos, olhem o 1 minuto aqui. O que é que eu tenho aqui abaixo? Eu tenho sell stops. O mercado faz uma quebra de um topo de curto prazo, fazendo um bullish em market structure shift. Então volta em um BICE. Certo? Volta em um BICE. Eu consegui comprar barato. Eu quero vender para eles agora caro. Onde é que eu tenho níveis para vender para ele caro aqui, ó? Buy stops. Olha lá. Buy stops no 1 minuto. Ah, cheguei em buy stops. Eu vou aguardar uma mudança no patamar de entrega. Topo mais alto, fundo intermediário quebrou. Breaker, beleza. Agora eu tenho meu range. Aqui. Repara como a questão dos swings fica muito lindo. A questão dos swings fica muito lindo. E quando você acopla essa questão dos swings nessa teoria de liquidez, as questões dos fundos intermediários de longo prazo, fica outra parada ainda muito mais bonita. Fica outra parada. Por quê? A teoria dos fundos intermediários e topos intermediários, que é a verdadeira teoria por trás da tão famosa swing high ou swing low que eu comecei ensinando lá para chamar a atenção de vocês e de outros espectadores no YouTube, me fala aqui, eu tenho 3 tipos de altas e 3 tipos de baixas. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Reparem como o mercado chega aqui, ó, nessa alta, só na formação do curto prazo já me salva de muito stop, que foi o que eu inicialmente ensinei para vocês. Repara quando o mercado chega nessa faixa cara, ele não confirma um swing de curto prazo. Ele não confirma.
ele não confirma swing de curto prazo. Ele vai, manipula novamente para nutrir-se ainda mais de liquidez nesse próximo topo aqui, ó. Ele se nutre ainda mais de liquidez porque ele percebeu que ainda existia mais liquidez para ser absorvida aqui. Quando isso acontece aqui, ó, lembram lá que eu falei para vocês, ó, se o swing ele não está dentro de um fair value gap, ele é de curto prazo. Mas se o swing ele está dentro de um fair value gap e não fecha esse fair value gap, ele é melhor do que um swing que está fora de um fair value gap. Ele é melhor do que um swing que está fora de fair value gap. É tudo dentro dos contextos, claro. Por que eu consideraria isso aqui? Esse swing de curto prazo, ele está dentro de um fair value gap. Ele não fecha o fair value gap, mas ele está dentro. Bacana, interessante. Quando o mercado volta para cá, para esse ponto de equilíbrio aqui, ó, para esse ponto de equilíbrio premium, eu não vou vender por vender aqui. Eu falo isso para vocês sempre, eu não vou vender por vender aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou esperar o realinhamento. Eu vou esperar o realinhamento. O preço aqui realinhou? Não realinhou. Ele executa todos esses stops aqui. Ele executa todos esses stops aqui. E então faz o que aqui, ó? Ele realinha. Tanto aqui quanto aqui, ó. Olha esse fair value gap aqui. Olha como eu tenho esse swing low sendo quebrado aqui, que está dentro do fair value gap. E eu tenho esse outro swing low que está dentro desse fair value gap aqui sendo quebrado. Aqui sim fica interessante de eu fazer essa minha operação, que é o famoso volume imbalance, que também é uma referenciação em um acoplamento de fluxo institucional. Então, aqui sim eu quero estar trabalhando vendida. Olhem lá, nutriu-se de stop, caiu, voltou a um equilíbrio premium, não me dá gatilhos. Estopa novamente geral aqui e então começa a cair. Olha onde é que eu tenho sell stops. Por aqui, ó. Por aqui. Olha como o mercado ele é tão cirúrgico. Executou esses sell stops aqui, ó. Ele vai para o próximo ponto, executar o quê? Buy stops, ó. Por aqui, assim, ó. E eu já falei para vocês, a execução de buy e sell stops não está intimamente ligado a esse nível máximo. A esse nível máximo aqui, ó. Não. Ele não está intimamente ligado a esse nível máximo aqui. A esse ponto daqui, a esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Então, todos esses pontos aqui, ó, a gente tem liquidez, ó. Todos esses pontos aqui são níveis líquidos onde tem liquidez. O mercado captura sell stops, vai para um nível de buy stops. O mercado vai lá, ó, cai, faz o quê? Mais desenho de liquidez aqui, ó, alinhando tudo isso aqui, ó. E ele vai sempre fazendo esse desenho. Ele sempre vai fazer isso. Sempre. Sempre. Capturou seus stops, ele vai correr para um buy stops. Capturou o buy stops aqui, fez a mudança, ó. Fez a mudança aqui. Isso é um breaker. Olha a entrada aqui. Onde é que eu tenho meus próximos níveis em aberto? Aqui. Aqui. E ele vai nessa corrida infinitamente, amém, em capturar buy stops e vender para eles, em capturar sell stops e comprar deles, beleza? Então, basicamente, a teoria do mercado, ela gira em torno sobre a teoria da liquidez de mercado, onde Michael fala sobre sorteios de liquidez, onde Michael fala sobre acoplamento de ordens, onde pessoas querem comprar, você vende. Acoplamento de ordens, onde pessoas querem vender, você compra.
é dessa forma que você vai trabalhando. Tudo bem? Por hoje é só. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem aí que eu abro o microfone aqui, que eu dou por concluído aqui basicamente essa aula de hoje, que é a teoria da liquidez de mercado do Ine-Cycle Trader. Deixa eu ver se tem alguém. Cara, tô clicando sempre no botão errado. Bacana, eu acho que deu pra entender. Valeu, gurizada. Tamo junto. Forte abraço aí pra vocês. Estudem, papirem e vamos pra cima. Lembrando que essa semana, basicamente, a gente já tá voltando com o campo de batalha, tá? Essa semana, mais tardar lá pra quinta-feira, sexta-feira, a gente tá voltando já com os campos de batalha e vamos novamente aí reativar essa sessão aí que a gente sempre trouxe aí para vocês, que é o campo de batalha. E lembrando também que caso alguém queira estar tendo uma aula individual para que a gente possa estar alinhando e ajustando algumas dúvidas, só mandar mensagem no meu privado que a gente alinha aí uma aula a mais para vocês, beleza? Tamo junto, valeu, forte abraço aí para vocês. As aulas já vão ser publicadas agora, eu acho que no mais lá para as 4 ou quase 5 horas eu já publico elas para vocês. Valeu, forte abraço.